Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma quarta-feira de oração, de ministração da Palavra de Deus, ainda de forma virtual. Tenho conversado com algumas pessoas especialistas nessa área de saúde, que estão absolutamente engajadas no fronte de tudo que a gente tem passado, e eu tenho procurado me informar da real situação, porque a gente não pode esquecer que está em tempo de eleição e tudo é minimizado em função da eleição, e a gente tem descoberto que realmente as coisas não estão tão boas quanto se tem tentado passar para nós. Então vamos aguardar um pouco mais que passem as eleições para que a gente tome uma decisão baseada em fatos. A gente tem orado também, pedido a direção de Deus, e o Senhor tem confirmado em nosso coração essa posição. Vamos aguardar um pouco mais. Nós temos um grupo importante de risco na nossa comunidade e é preciso que a gente haja com prudência. E hoje eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro profético de Joel, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 23 até o 27. Joel 2, 23 a 27, diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transportarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente para convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós invocamos a Tua presença gloriosa neste lugar. Clamamos a Ti, Senhor, que esta palavra de ânimo, de esperança, de renovo, ela toque de modo especial os corações e possamos ser renovados diante da Tua presença através dessa palavra de vida eterna. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos ouvidos e olhos espirituais, de modo que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, estamos todos necessitados, carecidos de ânimo e esperança. Há muitos abatidos e desalentados de espírito em nosso meio, pelas várias razões. Essa pandemia que tem provocado um confinamento involuntário às pessoas. Eu tenho conversado com algumas pessoas, todas muito agoniadas por estarem presas em casa. Eu queria dizer a você, há situações piores. Glorifique a Deus que você tem casa onde ficar, que você tem cama para dormir, que você tem alimento diário, porque há muitos que no meio dessa pandemia não tem escolha a não ser ficar nas ruas. Que o Senhor possa ministrar essas verdades aos nossos corações e nos despertar à gratidão e ao desejo de servir. O profeta Joel é chamado de profeta pentecostal, pois além de trazer uma palavra de esperança para um Israel assolado e abatido, ele ainda traz a promessa de um derramamento do Espírito Santo sobre todos os cristãos, sobre todos os crentes, sobre todos os fiéis de todas as épocas.
E a profecia de Joel é muito apropriadamente chamada de Grande Sermão da Esperança. O texto que nós lemos trata da restituição de Deus para os arrependidos que se voltam para Ele de todo o coração. Em 1 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo faz uma citação de Isaías 64:4, que ratifica a ideia trazida aqui pelo profeta Joel. O texto diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu queria dizer a você, grandes coisas tem o Senhor para todos os que o amam e aqueles que o buscam com sinceridade de coração. Inegavelmente, vivemos tempos difíceis sobre a terra, tempos de enfermidades graves, a insegurança, a instabilidade, a desassossego, desesperança e inquietação por toda parte. Não só por parte daqueles que servem ao Senhor, mas é uma coisa generalizada. Todos lutam de uma maneira ou de outra para se livrar ou superar tudo o que tem vivido. Mas a maior e verdadeira necessidade do homem é da presença do Cristo. Mas esse mesmo homem, dominado por um espírito de rebelião, não sabe disso. E quem deveria dizer, o faz de maneira contrária à santa palavra de Deus. Ou seja, tentando mercadejá-la como uma mercadoria barata. Isso é sério demais. E o Senhor pedirá contas dessa postura. Esses oferecem as bênçãos pelas bênçãos, sem nenhum compromisso ou responsabilidade com o abençoador. E só enxergam bênção do ponto de vista material, de bens e riquezas temporais. Esses não acreditam nem enxergam as verdadeiras riquezas que são eternas. Se só o encontro restaurador com o Senhor ressurreto é capaz de devolver ao homem ânimo, esperança, mas a fonte desse estado de espírito é o próprio Senhor. Ele é o novo e vivo caminho que nos leva ao Pai Celestial, que nos conduz em triunfo. Particularmente, eu não sei como se consegue viver sem Jesus, especialmente no mundo de hoje. Há uma insalubridade tão grande em todos os aspectos. É quase irrespirável viver nesse planeta sem Jesus. Não falo de uma religiosidade exterior, mas de um relacionamento íntimo com Deus vivo. As palavras proferidas aqui por Joel, tantos anos atrás, nos soam tão atuais como se tivessem sido escritas para o tempo de agora. Nunca foi tão necessário olharmos para as Escrituras, bebermos na fonte que é a palavra de Deus, para só ali renovarmos a nossa esperança e o nosso ânimo. Tanto os leitores de Joel daquela época quanto os de hoje precisam de uma só coisa: mudar a rota da vida e voltar-se para Deus por meio de Cristo. Essa pandemia, um dos propósitos é mostrar, ratificar aqueles que verdadeiramente são de Deus. Muitos nesses dias vão desistir da jornada. E eu queria chamar a atenção para isso. Esta palavra é para os que estão perto e para os que estão longe. É ao mesmo tempo uma palavra de salvação e de restauração e renovo. A profecia de Joel faz 3 promessas àqueles que se voltam para o Senhor arrependidos. Primeira promessa: a alegria e o ânimo serão restaurados. Precisamos experimentar a verdadeira alegria, o verdadeiro ânimo. A Bíblia Sagrada nos afirma que só na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente.
O problema é que as pessoas estão ocupadas demais para buscá-lo em verdade. A alegria aqui é algo sobrenatural que desce do alto do Pai das luzes e independe das circunstâncias. Assim como o profeta Joel conseguiu enxergar a soberania de Deus em meio às dificuldades e por isso teve um ministério tão bem sucedido, os que buscam o Senhor também precisam aprender com o Espírito Santo a desenvolver essa visão sobrenatural. As chuvas anunciadas pelo profeta produziriam fertilidade. As eiras cheias de trigo e os lagares cheios de vinho e de óleo é uma imagem profética que nos remete ao alimento espiritual, à alegria do Espírito, bem como a unção, o poder de Deus a todos os necessitados para as batalhas diárias. E essas coisas não podem ser dissociadas uma das outras. Palavra de Deus e presença do Espírito Santo, trazendo alegria e poder, andam juntas. A segunda promessa: haverá compensação pelos anos consumidos. Olha que coisa tremenda isso aqui. Os gafanhotos mencionados por Joel eram gafanhotos literais, que trouxeram prejuízo aos que se rebelaram contra Deus naqueles dias. A nação inteira voltou as costas para o Senhor, por isso experimentou na pele o peso de sua rebelião, as consequências de sua rebelião. Joel enxerga aqui que aquele exército de insetos destruidores foi enviado por Deus como juízo por causa da impenitência da nação rebelde. Como podemos entender que um Deus de amor envie juízo? Quanto mais medito sobre isso, mais me convenço que o mundo espiritual é regido por leis imutáveis que, ao serem infringidas, desencadeiam sanções, juízos, sim. Deus fez essas leis para nossa própria proteção e segurança. Quando as infringimos, atraímos esses juízos sobre nós. É como se fosse um imenso mecanismo que precisa trabalhar alinhado e lubrificado pela nossa fidelidade e pela nossa obediência. Quando uma pequena peça dessa engrenagem sai do lugar, provoca prejuízo e dor. Foi assim com Israel nação, é assim conosco, o Israel espiritual de Deus. O Senhor, em sua infinita misericórdia, promete trazer restituição para os anos consumidos. Rasguemos os nossos corações, não as nossas vestes, e voltemos para o Senhor. Obediência está para a bênção, como a desobediência para a maldição. E obedecer é melhor que sacrificar. Quando arrependimento e obediência voltam aos devidos lugares como peças de uma engrenagem espiritual, começa um grande fluir de Deus em nossa direção. Tem um texto do profeta Isaías, capítulo 48, 18, que o Senhor diz assim: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Percebemos aqui um lamento de Deus pela rebeldia do povo. Deus quer fazer, mas a engrenagem espiritual está enferrujada, faltando lubrificação. Que este óleo do céu desça sobre nós hoje, em nome de Jesus. Que nós busquemos compreender, discernir as coisas espirituais em nome de Jesus Cristo. A terceira promessa é que haverá abundância na provisão. Essa restituição virá através de oportunidades, de portas que se abrirão para o povo de Deus. O povo do Senhor precisa estar em lugares estratégicos neste tempo do fim. Creio numa grande transferência de riqueza tirada das mãos do ímpio e colocada nas mãos do justo, para que o Evangelho chegue aos confins da terra. Como o Senhor fará isso? Sinceramente não sei, mas assim como Ele fez no passado com Abraão, Moisés e José no Egito, fará com muitos cristãos antes da segunda vinda do Cristo.
há uma provisão, há uma grande provisão reservada para o povo de Deus, espiritual, emocional e até mesmo financeira. Não para a construção de megatemplos, ou para enriquecer líderes, ou ainda para que seja gasta nos prazeres que militam na nossa carne, mas para que o Evangelho chegue aos confins da terra, e isso custa dinheiro. O Senhor diz ainda que essa provisão virá para testemunho de que há Deus em nosso meio. A obra é do Senhor, Ele proverá os recursos. Que nós estejamos prontos para aquilo que o Senhor vai fazer, que nós estejamos disponíveis para Deus e possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei o que me reserva o amanhã, mas eu sei que o Senhor é o Deus que tudo pode e que está comigo e está conosco sempre, e Ele jamais nos abandonará. E eu queria terminar com uma santa convocação. Voltemos para o Senhor em arrependimento e obediência, e Ele fará maravilhas em nosso meio. Verifique a engrenagem espiritual. Que peça você tem tirado dessa engrenagem? Que peça está faltando? Fidelidade, comunhão, adoração, obediência. E trate de repor essa peça no seu devido lugar, e você vai ver a glória de Deus descer sobre a sua vida de uma maneira tremenda, em nome de Jesus. Vamos orar pelos pedidos de vocês todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, olha quantos pedidos de oração, olha quantas necessidades, olha quantas inquietações nos corações. Olha para nós, Senhor, com olhos de misericórdia. Não por nós, não pelos méritos nossos, porque não temos nenhum, mas pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Atende as petições segundo a Tua santa e gloriosa vontade, em nome e por amor de Jesus. Recebe, Senhor, as nossas petições, e nós já Te rendemos graças pelas respostas segundo a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Visita os lares, visita os enfermos, visita as causas na justiça, visita os desanimados e desalentados, visita os depressivos, Senhor. Estende a Tua mão abençoadora sobre todos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe a todos.